A mãe aqui é mencionada primeiro, antes do pai, porque geralmente, com mais frequência, os filhos já teriam uma facilidade maior de respeitar o pai e uma dificuldade muito grande em respeitar a mãe, pelo fato da mãe conviver mais com os filhos, essa coisa toda, tá? E o pai, vamos dizer assim, o homem, vamos dizer assim, é mais bruto do que a mulher, né? Então aqui a Torá chamando a atenção, tá? Do temor que os filhos têm que ter com relação à mãe. Então a Torá está falando, temereis cada um a sua mãe, ou seja, inverteu a ordem, para que a pessoa não venha incorrer nesse erro tão comum, tá? Que muitos respeitam o pai, mas não respeitam a mãe. Então Yahuwá começa pedindo para o povo de Israel, para o nosso povo, ser kadosh, tá? E ele dá o exemplo, tá? Então Yahuwá, ele dá o exemplo, ele fala assim, Kedoshim Tihiu, ou seja, santos, separados sereis, pois eu, Yahuwá, vosso Elohim, sou kadosh, tá? Sou santo, separado. Então, nós devemos entender que isso é uma qualidade inerente a Yahuwá Elohim. Lembrar que os Elohim, tá? Os poderosos, tá? Os deuses das nações, eles têm o caráter deles é péssimo, tá? Então, se a gente for ver os deuses das nações, os falsos Elohim, muitos deles têm o caráter pior do que dos seres humanos, tá? Eles trapaceiam, eles mentem, eles passam a perna uns nos outros, tá? Então, a pessoa que vai servir esses deuses falsos, tá? Ela faz uma média, ou seja, ela quer obter uma bênção, tá? E de acordo com os benefícios que ela quer adquirir, ela escolhe o Deus que se encaixa melhor com o perfil dela, tá? Inclusive em Israel, nossos sábios falam, Yahuwá Elohim fez o homem à sua imagem e semelhança, e os pagãos fizeram os seus deuses à sua imagem e à sua semelhança, tá? Então, as pessoas escolhem um poderoso, um Deus, que se encaixe com o caráter pecaminoso delas, tá? Já Yahuwá Elohim, ele deixa bem claro que nós devemos ser separados, porque ele é separado, ele é santo, ele é consagrado, tá? Então ele dá o exemplo, tá bom? Então vamos lá. Versículo 3. Versículo 3 diz assim, Ish imo aviv tiraú ve'et shabtotai tishmoru ani Yahuwá Eloheihem. Então diz assim, temereis cada um a sua mãe e a seu pai, e guardareis os meus sábados, os meus shabatot. Eu sou Yahuwá, vosso Elohim. Então, não sei se vocês repararam, quando estudaram a Parashá, que normalmente, a Torá, quando vem falar de pai e mãe, mãe e pai, quase sempre ela coloca, honrarás o quê? O teu pai, a tua mãe, né? Então, quase sempre o pai é mencionado primeiro, tá? Pelo fato de o homem ser o sacerdote da casa, o pai é o chefe da casa. Mas o interessante, os nossos sábios, eles chegaram à seguinte conclusão. Por que aqui, em Levítico 19:3, coloca a mãe primeiro, tá? Temereis cada um a sua mãe e a seu pai, tá? Vamos parar nesse pedacinho aqui, tá? Então, a palavra temer aqui, temereis, é tiraú, né? Temor pelo nome de Yahuwá, essa mesma expressão, tá? Irat, ou seja, é temor mesmo, tá? Quando em outra passagem, lá nos 10 mandamentos, nas 10 palavras, é da raiz lá é kabed, et avirra ve et merra, é da raiz da palavra kevod, tá? Kavod, que tem a ver com, vamos dizer assim, com dar honra, tá? Mas aqui é um outro sentido, aqui é o sentido de ter temor mesmo, respeito, tá? Diferente lá dos 10 mandamentos, é uma outra palavra, tá? Lá é dar honra, que é a palavra kabed, que em português geralmente traduzem por glória, tá bom? Tá? Quando geralmente fala glória, essa estrutura de palavra, ou seja, honrarás a teu pai e tua mãe, darás glória, darás honra, darás peso. A etimologia da palavra lá nos 10 mandamentos é dar peso. Mas aqui não, aqui a palavra é irá. Ou seja, é ter temor mesmo, respeito, tá? E os nossos sábios chegaram à seguinte conclusão. A mãe aqui é mencionada primeiro, antes do pai, porque geralmente, com mais frequência, os filhos já teriam uma facilidade maior de respeitar o pai
e uma dificuldade muito grande em respeitar a mãe, pelo fato da mãe conviver mais com os filhos, essa coisa toda, tá? E o pai, vamos dizer assim, o homem, vamos dizer assim, é mais bruto do que a mulher, né? Então aqui a Torá chamando a atenção, tá? Do temor que os filhos têm que ter com relação à mãe. Então a Torá está falando, temereis cada um a sua mãe, ou seja, inverteu a ordem, para que a pessoa não venha incorrer nesse erro tão comum, tá? Que muitos respeitam o pai, mas não respeitam a mãe. Pode falar, Daniel. O Biratã colocou. No Rumash diz que não devemos ouvir os pais quando eles disserem para não guardar os Shabbatot. Isso. Qualquer outra mitzvah. Isso aí. Foi legal que o Biratã colocou, o nosso Ari Yosef. Os nossos sábios sempre reparam por que, por exemplo, temereis cada um a sua mãe e a seu pai. Aí junto com isso, e guardareis os meus Shabbatot, né? Vet Shabbatotai Tishmoru. Ou seja, por que estão conectados esses mandamentos? Ou seja, você tem que respeitar, tem que ter temor pela sua mãe, pelo seu pai. E por que está colado com o mandamento? E guardareis os meus Shabbatot, os meus sábados. Por quê? Você vai ter respeito pela sua mãe, você vai ter respeito pelo seu pai, tá? Até um ponto onde eles não façam com que você transgrida a Torá. Ou seja, se o pai e a mãe, se a mãe e o pai falarem para o filho, não guarda o Shabat não, tá? Viola a Torá. Os nossos sábios dizem, né? Tanto o Shabat quanto os outros mandamentos. Ou seja, então a Torá é espetacular. Ou seja, esse 19.3, Levítico 19.3, ele chama a nossa atenção por vários detalhes. Primeiro que a mãe é mencionada primeiro, tá? Porque o filho, muitos respeitam o pai, mas com a mãe aprontam, tá? Então colocou a mãe primeiro. A Torá está dando uma honra para a mãe. Do mesmo jeito que você respeita seu pai, você tem que respeitar a sua mãe. Tanto que colocou a mãe aqui antes, já para chamar atenção, tem algo diferente. Agora, até que ponto eu tenho que respeitar a minha mãe e o meu pai? Até que ponto eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, conforme os 10 mandamentos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5? Até o ponto em que eles não falem, até o ponto que eles não queiram que eu viole a Torá, tá? Então, vamos abrir no livro de Maasei Hashilirim, o livro de Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, tá? Que confirma isso. Olha que coisa interessante. Em Atos, capítulo 4, vamos ver aqui, em Atos 4:19, diz assim: respondendo, porém, Quefa e Yohanan lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Elohim ouvir-vos antes a vós do que a Elohim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, porque no versículo 18, a liderança, não vou ler não, tá? A liderança religiosa, tá? Lá da época dos apóstolos, estava querendo fazer com que eles se calassem em relação à proclamação da Bessorá, das boas novas do Mashiach. E eles falaram o seguinte: respondendo, porém, Quefa e Yohanan, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Elohim ouvir-vos antes a voz do que Elohim. Ou seja, vocês são autoridades, tudo bem, nós respeitamos vocês, porém, quando a ordem de vocês entrar em conflito com um mandamento das Escrituras, nós vamos ficar com o mandamento das Escrituras. E Atos 5:29 também diz assim: porém, respondendo Quefa, Pedro, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Elohim do que aos homens. Tá? Então foi legal isso que o Ari Yosef, o Biratã, colocou, tá? Que a gente tem que honrar o pai e a mãe, tem que respeitar a mãe e o pai, até o ponto em que eles não interfiram nos mandamentos. Tá? E aqui o Criador colocou o Shabat por ser, vamos dizer assim, a espinha dorsal, tá? Do povo de Israel. Tanto que os outros povos em redor de nós sempre nos falam: como que vocês conseguiram guardar o Shabat durante tantos milhares de anos? E nós, que somos do povo de Israel, sempre respondemos o quê? Quem disse que nós guardamos o Shabat, né? O Shabat é que tem guardado o nosso povo de Israel há milhares de anos, né? E na verdade nós celebramos, né? Nós guardamos, mas a alegria é tanta que além de guardar, nós celebramos o Shabat, tá?